Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Quero agradecer o privilégio ao pastor Enéas de me conceder essa oportunidade de compartilhar com você o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Eu quero ler com você apenas o verso 21. Verso 21 encerra o capítulo 5 e nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós já te agradecemos pelo privilégio dessa noite de estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, com a tua igreja, com o teu povo, com aqueles que te pertencem, com aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz que há no Senhor. Ó Deus, acabamos de cantar o Evangelho. Queremos ouvi-lo agora desta feita. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, ó Deus, com voz audível, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a discernir, ó Deus, a voz do Senhor, o comando, a orientação, aquilo que de mais precioso há na tua palavra, possa ser aplicado em nossa vida nessa noite. Ó Deus amado, que o Senhor seja glorificado, que Jesus Cristo, ó Deus, seja no final deste culto glorificado, exaltado, ó Deus, e a tua igreja edificada. Ó Deus, assim nós te pedimos, assim nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O coração do Evangelho, esse é o nosso tema dessa noite. Em janeiro do ano passado, eu preguei essa mensagem na Nova Aliança em Mogi Guaçu. E agora, depois de 15 meses, estou retornando a ela. O coração do Evangelho. Nessa noite, através da ceia do Senhor, nós poderemos ver o Evangelho. Nós poderemos ver esse verso 21, nós poderemos visualizá-lo. Preste bem atenção nisso. Através da ceia do Senhor, nós poderemos visualizar o verso 21, no qual nós meditaremos aqui nesse momento. Na minha humilde opinião, um dos textos mais importantes de toda a Escritura, o qual eu denomino de o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se é possível definir o Evangelho em um verso, nós estamos diante dele. Nós podemos lembrar de João 3,16 também, que define muito bem o Evangelho. Mas esse aqui, ao meu ver, ele vai mais fundo. Paulo vai mais fundo do que João. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, portanto, desvenda o coração do Evangelho, descortina para nós as coisas insondáveis que Deus realizou em nosso favor por meio de Jesus Cristo. A obra maravilhosa que Deus realizou na cruz do Calvário através do seu Filho. Nós vamos dividir aqui esse sermão em 3 pontos e refletir sobre eles. Primeiro ponto, nós vamos ver sobre alguém que não conheceu o pecado. Em segundo lugar, vamos ver sobre alguém que foi feito pecado. E em terceiro e último lugar, um povo que foi feito justiça de Deus. Primeiro ponto então, alguém que não conheceu o pecado.
Paulo está falando de alguém que não conheceu o pecado. De quem será que o apóstolo Paulo está se referindo? Em quem ele está pensando ao escrever verso 21 desta carta? Paulo está falando de alguém que nunca se relacionou com o pecado. Paulo está falando de alguém que nunca desejou sequer o pecado. Alguém que em tudo foi obediente ao seu pai. Alguém que guardou cada um dos mandamentos da lei do Senhor. Alguém que nunca tropeçou num só ponto sequer desta lei preciosa. Alguém que se desviava de toda a aparência do mal. Alguém que nunca foi incoerente, nunca foi contraditório. Alguém que nunca agiu com hipocrisia. Alguém que nunca usou máscaras. Alguém que nunca flertou com o mundo e com o pecado. Alguém que cumpriu toda a justiça que há na lei do Senhor. Alguém absolutamente reto como uma flecha. Alguém completamente santo, justo e puro diante de Deus e diante dos homens. Alguém separado, alguém íntegro, alguém distinto, sem dolo ou malícia. Alguém que não conheceu o pecado. Alguém cujos olhos nunca contemplaram o mal. Paulo não está pensando em Abraão. Paulo não está pensando em Moisés. Paulo não está pensando em Enoque, em Noé, em Jó, em Davi. Não está pensando nem em mim, nem em você. Todos esses conheceram o pecado em alguma medida, assim como nós. Todos nós experimentamos a corrupção moral e os efeitos da queda em nossos corações. Paulo está falando de alguém cujas mãos, cujos olhos, cuja boca, cujos ouvidos nunca o levaram a pecar. Mãos puras, mãos santas, olhos puros, olhos santos. Alguém cujo coração era completamente e totalmente devotado ao seu Pai. Alguém que não era inclinado ao pecado. Alguém em cujo coração não havia lealdades divididas, competindo entre si. Alguém que nem por um segundo sequer deixou de amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Paulo só pode estar descrevendo a pessoa bendita do nosso Redentor, Jesus Cristo. Somente Ele que se enquadra nesses atributos, com essas características morais perfeitas, santas, justas. Mesmo assumindo forma e natureza humana, Cristo não conheceu o pecado nos dias da sua humilhação. Nascimento, vida, morte e ressurreição, o período que se compreende a sua humilhação. Ele não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, em nada, nem pensamento, nenhuma inclinação para o pecado. Entretanto, já que nós sabemos quem é esse que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o que foi feito com aquele que não conheceu o pecado? Segundo ponto desse sermão dessa noite. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. O apóstolo Paulo está ecoando aqui Isaías, capítulo 53. Agradou ao Senhor Deus moê-lo. Agradou ao Senhor Deus enfermá-lo. Isaías 53. É assim que ele descreve o que o apóstolo Paulo escreveu com essas palavras. Deus, o Pai, fez Jesus Cristo pecado
por nós. O que isso não significa? Que ao ser pendurado na cruz do Calvário, Jesus se tornou um pecador como eu e como você. Não é disso que Paulo está tratando. Não significa isso. Não significa que Jesus tenha contaminado sua natureza ou seu caráter ao ser pendurado naquele madeiro. Também não significa isso. Mesmo pendurado na cruz do Calvário, ele permaneceu puro, irrepreensível, santo, totalmente santo. Mas significa que Jesus Cristo se tornou o responsável legal pelos nossos pecados. Jesus Cristo se tornou o responsável legal pelos nossos pecados. Não pelos pecados de todo mundo, mas pelos pecados do seu povo, da sua igreja, dos seus irmãos, da sua noiva, seus irmãos eleitos pelo Deus Pai antes da fundação do mundo, cujos nomes estão escritos lá naquele livro antigo, no livro da vida. Jesus Cristo se tornou o responsável legal por estas pessoas e por mais ninguém. Isso significa dizer que Deus o fez pecado por nós. Significa, meus irmãos, que Deus Pai colocou na conta do seu Filho todos os pecados daqueles que nele hão de crer um dia. Daqueles que já creram e daqueles que hão de crer até o dia da sua volta. Significa que Jesus levou sobre si a culpa e a condenação pelos nossos pecados. Significa que na cruz Deus Pai concentrou toda a sua ira santa e justa contra o nosso pecado na pessoa do seu Filho. Significa que Jesus, portanto, foi feito maldição em nosso lugar. Significa que Jesus foi tratado como um injusto. Pense nisso por alguns segundos. Que ele foi considerado o pior dos pecadores. Por isso Deus Pai o tratou como um injusto. Ele foi tratado, Jesus Cristo, como se houvesse quebrado toda a lei de Deus, cada um dos 10 mandamentos. Jesus foi tratado por Deus Pai como se nunca tivesse obedecido um único mandamento da lei do Senhor. É assim que ele foi tratado no Calvário. Ele foi tratado como se tivesse feito tudo de errado o que nós fizemos. Ou melhor, que Jesus foi tratado como se tivesse feito tudo de errado o que nós fizemos. Isso é o que significa, em poucas palavras, Deus o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Embora ele não tenha conhecido, Deus o fez o representante legal pelos nossos pecados. Ele assumiu cada um deles sobre si. Quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, com a pele de um animal morto, quando o sumo sacerdote no Antigo Testamento aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa do propiciatório, da Arca da Aliança, para a remoção dos pecados, tudo isso foi uma antecipação daquilo que o Cordeiro de Deus iria experimentar no meu, no seu, no nosso lugar. Tudo apontava para isso, para esse evento, Calvário. Todo aquele sistema de sacrifício de animais apontava para o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que removeria para sempre os pecados do seu povo. Se nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, significa que os nossos pecados estão sobre Ele. Porque Ele, há 2000 anos atrás, se tornou o representante legal pelos nossos pecados.
Ele se tornou um representante legal. Agora, terceira e última parte. Porque um Deus bom, santo e justo toma para si aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o seu próprio filho, e o trata como o pior dos pecadores. Por qual motivo? Um Deus que a Bíblia, o apóstolo João fala que ele é amor. Porque um Deus que é amor toma para si o seu próprio filho, que o apóstolo Paulo diz que ele não conheceu o pecado, portanto nele não havia culpa, mancha, mácula, nem coisa alguma. Porque um Deus que é amor toma o seu filho para si e o trata como se fosse o pior dos pecadores. O texto nos responde. Olha a finalidade, olha a motivação. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Este é o propósito. Esse é o motivo que levou Deus Pai a tomar o Deus Filho e o pendurar numa cruz de vergonha e dor. Para que nele, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Para que através de Cristo fôssemos feitos a sua justiça. Agora eu preciso lhe explicar o que significa ser feito justiça de Deus. O que significa isto? Significa ser declarado justo por Deus mediante a fé em Jesus Cristo somente. Este é um dos lemas da Reforma Protestante. Sola fide, sola fé, sola Christus. Somente a fé em Cristo, mediante a graça de Deus. Nós vamos tentar explicar isso, por isso eu digo que isso é o coração, a essência, o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Como isso se dá? Como isso pode acontecer? Na conversão de todo pecador, duas coisas acontecem. Primeira delas, preste atenção aqui. O meu pecado é colocado sobre Cristo. Na nossa conversão, no momento da conversão. Isso se chama imputação. Nós acabamos de ver aqui a primeira parte. Deus o fez pecado por nós. Quando Cristo foi pendurado no Calvário, Ele levou sobre si, Deus Pai colocou sobre o seu Filho o pecado do seu povo. Isso a teologia chama de imputação do pecado. Colocar na conta de alguém alguma coisa. Amputar é tirar, cortar para fora. Amputar um braço, amputar uma perna, amputar um dedo. Mas imputar é o contrário. É colocar lá dentro, em algum lugar, alguma coisa. Na nossa conversão, a primeira coisa que acontece é o nosso pecado sendo imputado, colocado em Cristo. Deus o fez pecado por nós. É isso que significa. O nosso pecado, no momento da nossa conversão, é lançado sobre Cristo. Todos os meus pecados, todos os nossos pecados caíram sobre Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o pior de nós foi colocado sobre Cristo. O pior de mim, o pior de você foi colocado sobre Cristo. Essa é a primeira coisa que acontece na conversão. Mas não é só isso. Há uma dupla troca, uma transferência. O pecado do pecador é lançado em Cristo, mas a justiça de Cristo é colocada no pecador. É vestido, é como se o pecador fosse vestido com uma roupa nova, que a Bíblia chama da justiça de Cristo. Isso significa ser declarado justo. A justiça de Cristo é imputada ao pecador que crê. Na conversão, a justiça de Cristo é imputada ao pecador arrependido. Nós estamos falando aqui da doutrina da justificação pela fé somente. O ato pelo qual Deus, na posição de juiz do universo,
no seu trono celestial, declara um pecador injusto como se fosse justo, mediante a justiça do seu Filho justo. Deus toma um pecador culpado, condenado, sentado no banco dos réus, prestes a sofrer a condenação eterna, e no momento que ele se arrepende de quem ele é e volta os seus olhos para Cristo, Deus bate o seu martelo no seu tribunal e o declara justo, por conta da fé que ele colocou no Filho dele. Desse modo, os pecados dele são lançados sobre Cristo, mas no mesmo ato, a justiça perfeita de Jesus Cristo também reveste o pecador, agora sendo declarado justo por Deus. Esta é a doutrina da justificação pela fé. Em pouquíssimas palavras. No exato momento que o pecador deposita em Cristo sua confiança para a sua salvação, Deus o declara justo no seu tribunal. E toda a justiça de Cristo cai sobre nós. O melhor de Cristo é dado a mim e a você. A justiça dele perfeita, que ninguém poderia conquistar, a não ser aquele que não conheceu o pecado. Agora, no que consiste de fato essa justiça? Consiste em Jesus Cristo ter vivido neste mundo uma vida justa, santa e reta, que eu e você deveríamos ter vivido, mas não vivemos. Mas ele viveu em obediência à lei de Deus, satisfazendo cada uma das justas exigências da lei do Senhor. E ele fez isso tudo em nosso lugar e em nosso favor. Essa é a justiça com a qual o pecador arrependido é revestido com ela. Toda a vida de obediência de Jesus durante a sua vida e na sua morte é atribuída a nós pecadores. Os méritos pela sua perfeita obediência são atribuídos a nós pecadores. Porque a vida de Jesus, ele viveu não para si mesmo, mas para o seu povo, para a sua igreja. Ele é o representante, ele é o substituto dos pecadores, não só na cruz do Calvário, mas também no decorrer de toda a sua vida. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Por isso, ele angariou diante de Deus Pai méritos. Esses méritos, quando o pecador se arrepende, é transferido ao pecador, é doado, é dado gratuitamente pela sua graça. De modo que quando isso acontece, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Deus trata o pecador como um justo, como se ele nunca tivesse pecado. É assim que somos tratados diante de Deus, após a nossa conversão. Após Deus mudar a nossa mente, o nosso coração, mudar as nossas emoções, sentimentos, vontades. É assim que Deus olha para nós e somos tratados assim, como se fôssemos justos, como se nunca tivéssemos pecado. Deus trata o pecador como se ele tivesse cumprido toda a lei de Deus, desde o dia do seu nascimento até o último dia da sua vida. É assim que os cristãos são tratados. Deus trata o pecador como se ele nunca tivesse quebrado um único mandamento da sua lei. Deus trata o pecador como se ele tivesse rendido toda a obediência que Jesus Cristo rendeu. Deus aceita você como se você tivesse feito tudo o que Jesus fez. Você recebe vestes de justiça, trajes reais, é vestido ou revestido com a justiça de Jesus Cristo. Deus tratou Jesus como se ele fosse o pior dos pecadores. Mas ele pode nos tratar também como se nunca houvéssemos pecado, por conta da justiça dele imputada sobre nós. Se Deus tirasse apenas o nosso pecado e colocasse sobre Cristo e mais nada, nós estaríamos sem pecado, mas também não teríamos méritos para entrar no céu. Só estaríamos sem pecado, neutro.
Mas não é isso que acontece apenas. Além de remover o nosso pecado, Cristo coloca em nós a sua justiça. Daí sim nós estamos aptos para entrar os portões celestiais. Porque só justo pode habitar o céu. E a Bíblia diz que não há nenhum justo em Romanos 3. E é por causa da justiça de Cristo, nos dada gratuitamente, graciosamente, sem mérito algum da nossa parte. É por isso que nós estamos aptos a nos encontrar com Deus. Tem um tempo. Quero contar 3 ilustrações que nos ajudam a clarear esses pontos que eu trouxe aqui nessa noite. 3 ilustrações que comunicam o ensinamento aqui dessa noite. A primeira ilustração, ela é jurídica ou legal. Eu vou ter que ler. É uma ilustração jurídica do ambiente dos tribunais. Estamos diante da Suprema Corte no céu. E os livros foram abertos. E todos os pecados que cometemos nesta vida estão ali registrados. Cada um deles. A acusação é levantada contra nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas o nosso advogado, Jesus Cristo, está de pé ao nosso lado. E por causa da nossa fé em Jesus, Deus toma a justiça dele e a declara como minha. Deus nos declara justo, como se nunca tivéssemos cometido aqueles pecados que estavam escritos no livro da vida. É isso que acontece. A segunda ilustração, ela sai agora do ambiente do tribunal e vai para o ambiente bancário. É a ilustração financeira ou bancária. Deus vê em nossa conta que estamos espiritualmente falidos, quebrados, falidos literalmente. Não temos como pagar nossa dívida ou saldar o nosso débito para com Ele. Mas Jesus, ao nosso lado, Ele possui todos os tesouros da justiça. Deus transfere toda a justiça de Jesus para a nossa conta corrente. Temos as riquezas da sua justiça depositadas na nossa conta. Agora somos aceitos diante de Deus. Não mais como mendigos espirituais. Não temos como pagar nossas dívidas. Mas Deus nos faz seus herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Agora nós temos na nossa conta, a nossa conta agora não foi apenas zerada, mas ela tem um valor infinito, tesouros infinitos depositados por próprio Deus na nossa conta. A nossa dívida foi cancelada, suspensa. Jesus Cristo aqui agora não é mais nosso advogado, é o nosso fiador. Pagou a nossa dívida com o seu sangue. E terceira e última metáfora, ou ilustração, é a ilustração das vestimentas. É algo que eu tenho falado aqui já desde o início. Estamos diante de Deus nus, ou vestidos com os trapos da nossa própria autojustificação. Igual Adão e Eva lá no jardim, depois de cometer o pecado. Estamos diante de Deus nus, ou vestidos com os trapos da nossa própria autojustiça. Mas Jesus está onde? Ao nosso lado. E colocamos nossa fé e confiança nele. Por isso Cristo nos reveste da cabeça à planta dos pés com a sua maravilhosa justiça. Estamos vestidos com a justiça de Cristo. Deus nos veste com trajes reais. Agora tudo que Deus vê em nós é a perfeita justiça de Cristo em nós, que recebe unicamente pela sua graça. Assim somos aceitos diante dele. Terceira e última ilustração, a das vestimentas, das roupas novas. Este, meus irmãos, é o coração do Evangelho. Deus tomou o seu único filho, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Será que essa notícia é capaz de comover você nessa noite? Ela mexe com o seu coração?
A notícia que diz que no exato momento que o pecador vai a Cristo em arrependimento e fé, é isso exatamente que acontece na sua vida. Lá no céu, Deus, o juiz, bate o seu martelo. Justificado, declarado justo, reto, com as minhas leis, não deve mais nada, não está mais nu, está vestido com vestes reais. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Várias pessoas chegando para um banquete, e aí tinha um lá que não estava vestido. Você não pode entrar, cadê tua roupa, o teu traje real? E aí o dono da festa providencia para ele vestes para que ele possa participar daquele banquete. É disso que nós estamos falando aqui. Deus remove o nosso pecado e o lança sobre Cristo, e toma a justiça dele e deposita na nossa conta. O pior de nós é colocado em Cristo, irmãos, e o melhor de nós, o melhor de Cristo é colocado sobre nós. Se isto é a realidade da nossa vida, significa que nós já fomos salvos, que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, que fomos aceitos por Ele e que não há nenhuma condenação mais sobre nós. Isto é uma realidade em nossa vida? Ou será que temos apenas religião? Duas coisas podem acontecer. Nós podemos sair deste culto despidos como entramos, ou vestidos com a justiça do Cordeiro, de Jesus Cristo. Neste exato momento, não há ninguém no céu que esteja lá, que não esteja lá revestido com a justiça de Cristo. Todos os que lá já estão revestidos com a justiça de Cristo. Portanto, sem Cristo não há esperança para mim e para você. Na vida ou na morte, Cristo é a nossa única esperança. E a cada dia que o Evangelho é proclamado, os portões da graça se abrem. Os portões da graça estão abertos para que nós entremos por ele. Cristo nos espera do outro lado de braços abertos. Procure por Cristo, não descanse até encontrá-lo. Refúgio verdadeiro. Lembrando do sermão de domingo passado, lá na Nova Aliança, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Quem o apóstolo Paulo disse que é o Criador dos céus e da terra? Jesus Cristo. Porque dele, para ele, por meio dele, foi feito todas as coisas. Glória a ele, pois, eternamente. Amém.